Havia uma mulher que me procurou anos atrás, vestida com elegância, morando em uma bela casa, cercada por tudo o que o mundo chama de sucesso. Ainda assim, ela se sentou em minha sala com lágrimas escorrendo pelo rosto e sussurrou: Florence, eu tenho tudo, mas por dentro me sinto como uma mendiga. Naquele instante, enxerguei a grande tragédia da nossa era. Nós esquecemos quem realmente somos. Somos filhos do infinito, herdeiros de toda a abundância do universo. E, no entanto, caminhamos pela vida com as mãos estendidas, implorando migalhas, quando deveríamos estar reivindicando nossa herança divina. Hoje, vou compartilhar com você a verdade mais revolucionária que já descobri. A verdade que transformou a minha vida e a vida de inúmeras pessoas. Você não está separado de Deus. Você não foi abandonado. Você não é azarado, amaldiçoado ou esquecido. Você é o filho amado de Deus, e todo bem já lhe pertence. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora. Você olha para sua conta bancária, para suas contas, para suas lutas, e diz: Florence, isso soa bonito, mas eu vivo no mundo real. Mas, querido, esse é exatamente o problema. O mundo que você chama de real nada mais é do que a sombra das suas crenças. Ele é a projeção da sua consciência. Se você está experimentando a falta, não é porque Deus reteve algo de você. É porque, em algum momento do caminho, você aceitou a mentira de que estava separado da fonte. Que precisava lutar, se esforçar e batalhar por cada coisa boa. Que a abundância era para outras pessoas. Pessoas especiais, sortudas, mas não para você. Deixe-me dizer algo que vai abalar os alicerces de tudo o que lhe ensinaram. Pobreza não é virtude. Sofrimento não é nobre. Falta não é o seu destino. Essas são mentiras, mentiras perigosas, transmitidas por gerações, mantendo pessoas boas acorrentadas à limitação. Deus é abundância extravagante. Deus é a fonte de suprimento infinito. E você, meu querido, foi feito à imagem e semelhança desse Deus abundante. A sua própria natureza é prosperidade. Seu direito de nascimento é a riqueza. E não falo apenas de dinheiro, embora o dinheiro esteja incluído, mas de riqueza em todas as formas: amor, saúde, alegria, paz, oportunidades, criatividade e, sim, mais do que o suficiente em recursos materiais para viver bem e dar generosamente. Passei anos estudando leis metafísicas, sabedoria antiga e os ensinamentos do Cristo, e descobri algo tão simples que chega a ser surpreendente. Todo o universo opera segundo um único princípio: como é por dentro, assim é por fora. Aquilo que você reivindica na consciência precisa se manifestar na forma. O que você acredita sobre si mesmo determina o que aparece na sua vida. Se você se vê como um filho de Deus, herdeiro da abundância infinita, o universo não tem escolha. Ele refletirá isso de volta para você. Mas, se você se vê como pequeno, limitado, indigno, separado da fonte, isso também se manifestará na sua experiência. A sua palavra é lei no seu universo. Cada pensamento que você pensa, cada palavra que você pronuncia, é um decreto que coloca forças em movimento. Você governa sua própria consciência, e as condições da sua vida são apenas a projeção externa das crenças que você sustenta internamente. Já vi pessoas transformarem completamente a sua existência mudando apenas o diálogo interior. Uma mulher veio até mim uma vez, afogada em dívidas, falando o tempo todo sobre falta, contas e escassez. Eu lhe disse: você precisa parar agora. Cada palavra de pobreza é um comando ao universo para trazer mais pobreza. Ela passou a agradecer pelo seu suprimento, a abençoar as contas quando chegavam, a falar apenas de abundância. Em poucos meses, dinheiro inesperado passou a fluir para ela de fontes que jamais imaginara. O universo estava simplesmente obedecendo às novas ordens dela. Isso não é magia, é lei. A lei de causa e efeito atuando no plano mental. Você não planta sementes de maçã esperando colher laranjas.
Não planta pensamentos de limitação esperando abundância. Não fala palavras de doença esperando saúde perfeita. A imaginação é o seu maior dom, e ainda assim, a maioria das pessoas a usa contra si mesma. Elas imaginam o desastre, ensaiam o fracasso, se veem em cenários de escassez e limitação, e depois se perguntam por que essas coisas aparecem em suas vidas. A imaginação lhe foi dada para visualizar o desejo já realizado, para se ver já de posse daquilo que busca. Quando você imagina com sentimento, quando entra na alegria da oração atendida antes mesmo da manifestação, você grava no subconsciente o padrão do sucesso. Conheci um homem que desejava ocupar um cargo específico em sua empresa. Todas as noites, antes de dormir, ele se imaginava sentado naquela mesa, desempenhando aquelas funções, recebendo os parabéns dos colegas. Ele sentia aquilo como real, agradecia como se já estivesse concretizado. Em apenas 3 meses, a vaga se abriu de forma inesperada, e ele foi o único considerado para ocupá-la. Ele havia construído primeiro o padrão invisível, e o mundo visível teve de se ajustar. Este é o seu verdadeiro trabalho. Não manipular, não forçar, não lutar, mas construir a estrutura invisível do seu desejo por meio dos seus pensamentos, das suas palavras e da sua imaginação. O mundo exterior é apenas a sombra. Mude a substância, e a sombra necessariamente mudará. A maioria de nós foi ensinada a agir ao contrário. Disseram-nos para lutar contra a sombra, resistir às circunstâncias, empurrar e forçar aquilo que é. Mas isso é como ficar diante de um espelho tentando, com raiva, mudar o reflexo sem jamais ajustar o próprio rosto. É cansativo, é inútil, e é por isso que tantas pessoas desistem dos seus sonhos. A lei espiritual é clara. Nada pode entrar na sua experiência se antes não existir um equivalente mental. Você não pode atrair aquilo que não consegue aceitar internamente. Não pode manifestar aquilo que não encarna por dentro. Por isso, afirmações sem realização interna são impotentes. Você pode repetir 1000 vezes, sou próspero, mas se, por baixo dessas palavras, houver dúvida, medo ou a crença de que o dinheiro é difícil de conseguir, você estará bloqueando exatamente aquilo que deseja. Lembro-me de uma mulher que me procurou desesperada por dinheiro. Ela dizia precisar urgentemente. Mas toda vez que falava sobre dinheiro, sua voz ficava tensa, o rosto endurecia. O dinheiro nunca fica comigo, confessou. Quando vem um pouco, logo vai embora. Eu simplesmente não tenho sorte com finanças. Você percebe o que ela estava fazendo? Estava instruindo o próprio subconsciente a rejeitar a prosperidade. Estava construindo um equivalente mental da escassez. E o universo, fiel como sempre, entregava exatamente aquilo em que ela acreditava. Eu lhe disse, você precisa parar imediatamente de reivindicar a pobreza. Cada vez que diz, não tenho o suficiente, você ordena que sua vida se conforme a essa imagem. Em vez disso, agradeça pela abundância divina. Veja-se como um canal por onde o suprimento infinito flui livremente. Ela passou a praticar isso com fidelidade. Parou de repetir suas dificuldades para qualquer pessoa disposta a ouvir. Parou de olhar a conta bancária com medo. Em vez disso, dizia, Deus é minha fonte inesgotável, e grandes quantias de dinheiro vêm até mim rapidamente, sob a graça e de maneira perfeita. Em poucas semanas, oportunidades completamente inesperadas começaram a surgir. Uma dívida foi perdoada. Uma nova fonte de renda se abriu. O dinheiro não veio pela força, mas por meio da mudança da sua consciência. Este é o segredo que a maioria nunca compreende. O seu mundo interior cria o mundo exterior, e não o contrário. Você não resolve um problema financeiro apenas no nível financeiro. Não cura um relacionamento tentando mudar a outra pessoa. O trabalho, o verdadeiro trabalho, acontece dentro, e é justamente aqui que muitos desistem do caminho. Eles querem o método rápido, a fórmula, os 5 passos para uma manifestação instantânea. Mas consciência não pode ser apressada. Ela precisa ser cultivada como um jardim. Vou lhe contar sobre um homem que conheci certa vez.
Ele era inteligente, instruído, competente. Ainda assim, todo negócio em que se envolvia parecia ruir. Ele culpava a economia ruim, os sócios, o momento, sempre algo externo. Um dia, depois de mais um fracasso, ele veio até mim exausto. "Por que isso continua acontecendo?" perguntou. Eu disse: "Diga-me no que você realmente acredita sobre dinheiro e sucesso." Ele ficou em silêncio por um instante e então respondeu, em voz baixa: "Acho que sempre acreditei que não mereço. Meu pai perdeu tudo. Vi minha mãe lutar a vida inteira. No fundo, tenho medo de que, se eu tiver sucesso, perderei tudo como ele perdeu." Ali estava a crença invisível comandando a vida inteira dele como um programa silencioso. Não trabalhamos em estratégia de negócios, trabalhamos na consciência. Todos os dias ele repetia: "Sou filho do infinito. O sucesso é meu direito divino. Libero todo o medo da prosperidade." No início parecia falso. As palavras soavam quase irônicas para ele, mas ele persistiu. 3 meses depois surgiu uma oportunidade. Uma que antes ele teria rejeitado como boa demais para ser verdade. Mas sua consciência havia mudado. Ele disse sim. Aquela decisão se tornou o alicerce da sua riqueza. Veja, o universo está sempre falando com você, sempre oferecendo. Mas, se a sua consciência está sintonizada na escassez, você não consegue perceber a abundância. É como estar em uma sala cheia de luz, com os olhos fechados, insistindo que está escuro. Então, como abrir os olhos? Como ajustar o botão da sua consciência para a frequência onde a abundância já existe? Você começa observando as suas palavras como um jardineiro observa as sementes. Cada palavra que você pronuncia é uma semente plantada no solo invisível do espírito. E esse solo é generoso. Ele não julga suas sementes como boas ou ruins. Ele simplesmente faz crescer tudo aquilo que você planta. Quando você diz, "Não posso pagar isso", está plantando sementes de pobreza. Quando diz, "O dinheiro nunca fica comigo", está instruindo o universo a criar exatamente essa experiência. Mas aqui está algo que aprendi. As palavras não são coisas banais lançadas ao acaso. Elas são decretos, são comandos espirituais. Quando você fala, está legislando o seu futuro. Conheci uma mulher que estava profundamente endividada. Todos os dias, dizia a qualquer pessoa disposta a ouvir: "Estou quebrada, nunca vou sair desse buraco." E o universo, sendo o servo fiel que é, respondia: "Seu desejo é uma ordem." Os anos passaram. A dívida permaneceu. Novas dívidas se acumularam. Até que um dia, algo mudou. Ela aprendeu essa verdade. Parou de falar em escassez e começou a falar em abundância. Não como uma mentira, não como fantasia, mas como o reconhecimento de uma realidade espiritual. Ela passou a dizer: "Sou um ímã para o dinheiro. Meu suprimento é infinito e imediato." No início, parecia estranho. A mente dela protestava. A conta bancária ainda não havia mudado, mas ela persistiu. Continuou dizendo, declarando, não implorando, não esperando, sabendo. Em 6 meses, cheques inesperados começaram a chegar. Uma dívida antiga que alguém lhe devia foi subitamente paga. Surgiu uma nova oportunidade que triplicou sua renda. O universo decidiu favorecê-la de repente? Não. Ela apenas mudou a estação, ajustou a consciência do canal da escassez para o canal da abundância. E o suprimento que sempre esteve ali finalmente pôde alcançá-la. Isso não é magia, é lei. A lei da mente afirma: como você pensa e fala, assim você cria. A sua palavra é a sua varinha. Cada declaração é um encantamento lançado sobre a própria vida. E agora eu lhe pergunto: o que você está declarando? Que histórias está contando sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre suas possibilidades? Você está decretando limitação ou está reivindicando sua herança divina? Você não pode pensar de uma maneira e criar outra.
O diálogo interior está criando as suas circunstâncias externas, queira você perceber isso ou não. Cada vez que diz, não posso pagar, está instruindo o universo a manter a limitação. Cada vez que afirma, nunca surgem boas oportunidades para mim, está fazendo um pedido formal de escassez. Cada vez que diz, eu não tenho sorte no amor, está erguendo um muro entre você e o relacionamento que deseja. Mas veja o que é possível quando você muda o diálogo interior. Trabalhei certa vez com uma mulher que chegou até mim completamente derrotada. Estava procurando emprego havia 8 meses. Todas as manhãs acordava dizendo, ninguém quer me contratar. Sou velha demais. Não sou qualificada o suficiente. A economia está horrível. E adivinhe, ninguém a contratava. Eu lhe disse, você está orando na direção errada. Está afirmando exatamente aquilo que não quer. Então mudamos completamente o diálogo interior dela. Em vez de acordar com medo, ela passou a declarar, a posição perfeita está me procurando agora. Sou guiada ao lugar certo, no momento certo, da maneira certa. Ela parou de falar sobre o que não estava acontecendo e começou a falar sobre o que estava chegando. Em 2 semanas, recebeu 3 ofertas de emprego, não uma, 3. E não de candidaturas antigas, mas de oportunidades novas que pareciam surgir do nada. Mas elas não surgiram do nada. Surgiram da consciência transformada dela. É assim que funciona. Você está falando com a substância criativa do universo consciente a todo momento. E essa substância responde sim a tudo o que você declara. Ela não discute com você. Não pergunta se você tem certeza. Apenas reflete aquilo que você está projetando. Então agora, pare por um instante e escute a si mesmo. O que você está dizendo quando acha que ninguém está ouvindo? O que afirma quando está sozinho com seus pensamentos? Porque essas declarações silenciosas são as mais poderosas. É nelas que vive a sua verdadeira fé. É ali que você está, de fato, fazendo o seu pedido ao universo. Se você perceber que está falando em limitação, pare imediatamente. Não se julgue. Não sinta culpa. Apenas pare e diga uma nova palavra. Interrompa o padrão antigo com uma nova declaração. Diga em voz alta: eu retiro essa palavra. A verdade é que sou divinamente guiado e divinamente sustentado. A verdade é que tudo de que preciso já está providenciado. Observe o que acontece na sua vida quando você para de reclamar de dinheiro. Observe o que acontece quando deixa de dizer, não posso pagar isso, e começa a dizer, como posso pagar isso? O universo não escuta suas desculpas, ele escuta apenas o seu pensamento dominante. E se o seu pensamento dominante é escassez, é a escassez que você receberá, pressionada, acumulada e transbordante. Conheci uma mulher que reclamava constantemente dos seus móveis antigos. Estão tão velhos, dizia. Odeio olhar para isso. Ela repetiu isso por anos, e por anos não teve móveis novos. Então, um dia, ensinei a ela esse princípio. Eu disse, abençoe o que você tem, agradeça por ter servido a você. Diga, agradeço por estes móveis que me serviram tão bem. E agradeço pelos móveis novos e lindos que agora estão a caminho. Ela mudou as palavras. Em 3 semanas, a irmã ligou e disse, estou redecorando minha casa. Você gostaria dos meus móveis? Estão quase novos. A mulher recebeu um conjunto completo de móveis lindos, exatamente como havia imaginado, sem gastar 1 centavo sequer. Isso não é coincidência. É lei. As suas palavras estão colocando coisas em movimento agora. Elas estão construindo pontes ou queimando-as. Estão abrindo portas ou batendo-as com força. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não compreende sobre a palavra falada. Você pode usá-la para curar o passado. Sim, você pode retornar e neutralizar palavras antigas que foram ditas com raiva, medo ou ignorância. Você faz isso por meio da negação e da afirmação. Deixe-me explicar. Suponha que no passado você disse algo terrível a alguém. Talvez tenha amaldiçoado essa pessoa. Talvez tenha desejado mal a ela. Essas palavras foram lançadas no invisível e ainda estão ativas.
São como balas disparadas que continuam viajando, mas você pode chamá-las de volta. Você pode declarar: agora neutralizo e torno sem poder toda palavra negativa que já pronunciei sobre esta pessoa ou situação. Entrego esse peso ao Cristo em mim e sigo livre. Isso não é apenas pensamento positivo. Isso é lei metafísica. Somente você pode desfazer aquilo que criou com suas palavras. Conheci um homem que, em um acesso de raiva, amaldiçoou seu sócio. Disse: espero que você fracasse em tudo o que fizer. Pouco tempo depois, o próprio negócio dele começou a fracassar. Tudo o que tocava virava pó. Desesperado, ele veio até mim. Eu lhe disse: você amaldiçoou a si mesmo. Suas palavras retornaram como um bumerangue. Agora você precisa abençoar seu antigo sócio e libertá-lo completamente. Ele fez isso, disse: eu te abençoo e te liberto. Desejo sucesso e felicidade para você. Em poucos dias, seu próprio negócio começou a se recuperar. Em poucos meses, ele estava mais próspero do que jamais havia sido. Você percebe? Você não pode manter alguém preso em sua prisão mental sem se aprisionar junto. Quando liberta os outros na consciência, você liberta a si mesmo. Quando abençoa seus concorrentes, abre o caminho para que seu próprio suprimento flua. Isso não é fraqueza. É a mais elevada sabedoria espiritual. Conheci também uma mulher que foi profundamente ferida por uma amiga. A traição foi real. A dor era justificável. Mas ela carregava esse ressentimento como uma corrente pesada em volta do pescoço. Todos os dias revivia as cenas na mente. Toda conversa acabava voltando ao que aquela mulher havia feito. E, misteriosamente, a própria vida dela começou a refletir essa mesma energia. Pessoas passaram a atrair sua confiança. Oportunidades desmoronavam no último momento. Amizades azedavam sem motivo aparente. Ela não conseguia entender por que sua vida havia se tornado tão difícil. Eu lhe disse: você está dando poder demais a essa mulher. Ela vive na sua mente sem pagar aluguel, ocupando o espaço onde o seu bem deveria estar morando. Enquanto não a libertar, você não será livre. Ela protestou, é claro. Mas ela está errada. Ela deveria pedir desculpas. Por que eu deveria libertá-la? Eu sorri e respondi: o perdão não é um presente que você dá a ela. É um presente que você dá a si mesma. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece paz. Ela começou a trabalhar o perdão. Não o tipo fraco e passivo que finge que nada aconteceu, mas o tipo poderoso que reconhece a dor e, ainda assim, se recusa a permitir que ela defina o futuro. Ela passou a fazer seu tratamento diariamente. Eu perdoo plena e livremente. Eu a libero e a deixo ir. Eu sou livre e ela também é livre. Não há ressentimento no meu coração. Não foi fácil. Em alguns dias, a raiva antiga voltava a surgir, mas ela persistiu. E pouco a pouco, algo começou a mudar. A sensação pesada no peito foi diminuindo. Ela parou de contar a história para todas as pessoas que encontrava. Passou a desejar, de forma sincera, o bem daquela mulher. E então algo extraordinário aconteceu. A vida inteira dela se transformou. Novas amizades surgiram, mais profundas e autênticas do que antes. O dinheiro começou a fluir com mais facilidade. A saúde melhorou. A tensão crônica que ela carregava parecia simplesmente derreter. Esse é o poder do perdão. Ele quebra a corrente. Interrompe o ciclo. Liberta a todos. E quero que você perceba algo ainda mais profundo. Quando você se recusa a sustentar um rancor, quando liberta alguém na sua mente, você não está apenas libertando o outro. Está libertando a si mesmo, de ter que ser o juiz, o júri e o carcereiro ao mesmo tempo. Você tem ideia de quão exaustivo é manter um tribunal funcionando dentro da sua mente todos os dias? Revisar as provas, reviver a ofensa, condenar a pessoa repetidas vezes? É um trabalho em tempo integral, e o pagamento é apenas miséria. Já vi pessoas carregarem mágoas por décadas. 30 anos segurando o que alguém disse em um jantar de família. 20 anos alimentando a ferida de uma traição nos negócios.
E quando você pede que contem a história, elas recitam cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. As palavras exatas, o tom, o olhar no rosto. Mantiveram aquilo tão vivo, tão fresco, que nem envelheceu. Mas elas envelheceram. Envelheceram sob o peso disso. E o que parte meu coração é perceber que muitas vezes a pessoa contra quem se guarda o rancor já esqueceu tudo. Seguiu em frente. Está vivendo sua vida. Enquanto isso, quem guarda a mágoa permanece lá atrás, vigiando o túmulo de um momento morto, protegendo com zelo o próprio ressentimento. O que estamos fazendo? O que estamos protegendo? O universo está tentando lhe dar tudo: amor, abundância, alegria, expressão criativa, paz profunda. Mas você está parado, com os braços cheios do lixo de ontem, dizendo: não, obrigado, estou bem. Eu ainda tenho essa traição de 1997 e não vou soltá-la. Deixe-me lhe contar o que acontece quando você finalmente solta. Quando enfim diz: eu perdoo essa pessoa, eu a libero para o bem mais elevado dela e libero a mim mesmo para o meu. Primeiro, você se sente mais leve, fisicamente mais leve, como se tivesse largado uma bagagem que nem percebia que carregava. Depois, algo interessante começa a acontecer no mundo exterior. Aquela pessoa pode pedir desculpas do nada, ou pode simplesmente desaparecer da sua vida. Ou, e esta é a parte mais surpreendente, você pode reencontrá-la e não sentir absolutamente nada. Nenhuma carga, nenhuma amargura. Apenas neutralidade. Talvez até compaixão. É aí que você sabe que o perdão está completo. Quando consegue pensar nela e sentir paz, em vez de veneno. E as portas que estavam fechadas enquanto você sustentava aquele ressentimento começam a se abrir. Novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas que você desejava há anos surgem de repente, porque você abriu espaço, limpou o canal, parou de transmitir na frequência do fui ferido e começou a transmitir na frequência do eu sou livre. Quero que você entenda isto com clareza. Perdoar não significa que o que aconteceu foi aceitável. Não significa que você precise confiar novamente ou permitir que essa pessoa volte à sua vida. Perdão significa apenas que você se recusa a permitir que aquele momento continue definindo o seu presente. Significa que você não está mais disposto a conceder a ele poder sobre a sua paz. Você pode perdoar e ainda assim manter limites. Pode perdoar e dizer: o que você fez não foi certo e não permitirei que aconteça novamente. Pode perdoar e ainda assim seguir em frente. O perdão não é sobre o outro, é sobre você, é sobre a sua liberdade. E eis o que acontece quando você realmente perdoa. Você para de ensaiar a história. Para de contá-la sempre do mesmo jeito. Para de usá-la como prova do motivo pelo qual não pode confiar, não pode amar, não pode seguir adiante. A história perde o poder. Torna-se algo que aconteceu, não algo que ainda está acontecendo. Já vi pessoas carregarem rancores por décadas. Já vi irmãos que não se falam há 20 anos por algo que nenhum dos dois lembra com clareza. Vi amizades destruídas por mal-entendidos jamais esclarecidos. E, em todos os casos, a pessoa que sustenta o rancor sofre muito mais do que aquela a quem se recusou a perdoar. O perdão não é fraqueza, é poder. É você dizendo: não serei definido pelo que você fez comigo, não construirei minha identidade em torno dessa ferida. Eu escolho a paz, eu escolho a liberdade, eu escolho a mim mesmo. E muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. Você revive aquele momento repetidas vezes. Pensa no que deveria ter dito, no que deveria ter feito, em como deveria ter sabido agir melhor. Você carrega a culpa como uma segunda pele. Castiga-se com lembranças. Mas me escute com atenção. Você fez o melhor que pôde com o que sabia naquele momento. Tomou decisões com base nas informações e na capacidade emocional que tinha naquela fase da vida. Você não pode julgar o seu eu do passado com a consciência que tem hoje. Isso não é justo. Não é compassivo. Não é verdade. O auto-perdão é o maior ato de amor próprio que existe. É você dizendo:
Eu sou humano. Eu errei. Eu aprendi. Eu cresci. E não vou continuar me punindo por não ter sido perfeito. Por isso, hoje, eu lhe peço que solte uma coisa apenas, uma pessoa, uma memória, um arrependimento. Um momento que você tem carregado como uma pedra no bolso. Coloque-a no chão. Não porque o outro mereça. Não porque não tenha sido importante. Mas porque você merece paz. Você merece liberdade. Você merece caminhar em direção ao seu futuro sem arrastar o passado atrás de si. Você merece acordar pela manhã sem esse peso pressionando o peito, sem essa voz na cabeça que revive cada erro, cada dor, cada momento que você gostaria de apagar. E aqui está algo que você precisa realmente compreender. De verdade, perdoar não é fraqueza, não é ingenuidade, não é passar pano, nem fingir que está tudo bem quando não está. O perdão é poder. É você dizendo: isso não vai mais me definir. Não vou continuar alimentando essa ferida. Não vou passar mais nenhum dia nessa prisão. Porque é isso que o ressentimento é. Uma prisão. Uma prisão na qual você mesmo se trancou e jogou fora a chave. E a pessoa que você ressente nem está lá dentro com você. Ela está vivendo a vida dela. Talvez nem saiba que você ainda sofre. Talvez não se importe. Talvez tenha esquecido tudo. Mas você continua ali, revivendo, ardendo, permitindo que isso envenene o seu presente. Conheci alguém que carregou raiva da própria mãe por 30 anos. 30 anos. Em cada relacionamento que entrava, levava essa ferida junto. Toda discussão com o parceiro acabava voltando ao que a mãe havia feito. Toda vez que se olhava no espelho, enxergava as maneiras pelas quais havia se tornado aquilo que jurou nunca ser. No dia em que decidiu perdoar, não porque a mãe pediu desculpas, porque nunca pediu, mas porque estava cansada de carregar aquilo, tudo mudou. Ela me disse: era como se eu estivesse caminhando com uma pedra de 100 quilos nas costas, e finalmente eu a coloquei no chão. Não entreguei a ninguém. Não joguei na minha mãe. Apenas coloquei no chão e segui em frente. Isso é o perdão. Soltar aquilo que você nunca deveria ter carregado. Talvez você esteja pensando: mas o que fizeram comigo foi errado, foi injusto, eles deveriam pagar. Você está certo. Foi errado, foi injusto, e talvez realmente devam enfrentar consequências. Mas entenda algo importante. O seu perdão não apaga isso. Não significa que a justiça não importa. Não significa que limites não sejam necessários. Não significa que você tenha que confiar novamente ou permitir que essa pessoa volte à sua vida. Perdoar significa apenas que você não está mais disposto a permitir que esse acontecimento controle a sua paz. Que você não vai mais conceder espaço gratuito na sua mente. Que está escolhendo liberdade em vez de amargura. Que está escolhendo o próprio bem-estar em vez de provar um ponto. E essa escolha é um ato profundo de amor próprio. E veja o que acontece quando você realmente perdoa. Você começa a perceber que aquele peso, pesado e exaustivo, começa a se dissolver. Os ombros relaxam. A respiração se aprofunda. Você passa a sorrir com mais facilidade, a rir com mais liberdade. E percebe algo essencial. O perdão não o tornou fraco, tornou-o forte. Porque agora você não é mais definido pelo que lhe aconteceu, mas por como conseguiu se elevar acima disso. E então você passa a atrair uma energia diferente para a sua vida. Quando não está mais vibrando na frequência do ressentimento e da raiva, quando não carrega mais aquela ferida antiga como um troféu, você cria espaço para novos relacionamentos, conexões mais saudáveis, pessoas que passam a tratá-lo da maneira que você merece ser tratado, merece ser tratada. E também começa a se enxergar de forma diferente. Você deixa de se identificar como vítima daquela situação. Passa a se reconhecer como sobrevivente, como alguém que superou, como a pessoa que escolheu a cura em vez do ódio. E essa mudança de identidade transforma tudo. Porque quando você se vê como alguém que tem o poder de perdoar, de libertar e de seguir em frente, você entra em uma versão de si mesmo que é imparável. Você começa a compreender que o perdão não é um acontecimento único, é uma prática. Em alguns dias, você se sentirá livre e leve.
Em outros, aquela raiva antiga pode tentar voltar. E tudo bem. O perdão é um caminho, não um ponto de chegada. Quando esses sentimentos ressurgirem, você os reconhece. Você diz: eu vejo você. Já senti isso antes, mas hoje eu escolho a paz. E então, libera outra vez. A cada vez que você escolhe perdoar, fortalece esse músculo. Torna mais fácil na próxima vez. Treina o coração a soltar mais rápido, a curar mais profundamente, a proteger a própria paz com mais firmeza. E com o tempo, você chega a um ponto em que pensa naquela pessoa ou naquela situação e não sente mais nada. Nenhuma raiva, nenhuma amargura, nenhum peso, apenas paz, apenas neutralidade. Talvez até gratidão pelas lições que isso lhe trouxe. É nesse momento que você sabe, você está verdadeiramente livre. É quando percebe que o perdão cumpriu sua obra dentro de você. E essa liberdade, essa é a dádiva que você oferece a si mesmo. Ninguém pode tirá-la de você. Ninguém pode diminuí-la. Ela é sua, para sempre.